Olá, eu sou o professor Ricardo Andreucci, eu sou procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, onde eu já atuo há 30 anos. Eu sou mestre, doutor e pós-doutor em Direito. Sou professor universitário, professor de cursos preparatórios para ingresso em carreiras jurídicas e OAB. Sou autor de algumas obras jurídicas editadas pela editora Saraiva e por algumas outras editoras. E temos a satisfação hoje de estar aqui para iniciar o nosso assunto de ação penal. Então nós vamos falar de ação penal numa introdução, num conceito que é um dos temas mais importantes dentro do processo penal, na medida em que é por meio da ação penal que se deflagra todo o processo. Então a ação penal, nas suas múltiplas espécies, é um dos temas importantíssimos dentro do processo penal. Nós precisamos conhecê-lo, precisamos saber todos os detalhes referentes à ação penal. Nós vamos começar com um conceito de ação penal. Então o conceito, podemos colocar aí na tela, o conceito é mais ou menos o seguinte: para a doutrina majoritária, a ação é um direito público e subjetivo, constitucionalmente assegurado, de exigir do Estado juiz a aplicação da lei ao caso concreto para a solução da demanda penal. Esse, pessoal, é um conceito da professora Ada Pellegrini Grinover, uma das maiores processualistas que nós já tivemos no Brasil. E a professora Ada Pellegrini, então, ela conceituava a ação como esse direito público e subjetivo. Ele é um direito público porque há um interesse público no direito de ação. Ele é subjetivo porque diz respeito à pessoa, não é? E ele é constitucionalmente assegurado, sim, porque nós temos várias disposições acerca de ação penal na Constituição Federal, e é um direito de quê? De exigir do Estado juiz a aplicação da lei ao caso concreto. Justamente por quê? Porque na medida em que nós retiramos do particular, retiramos das pessoas a possibilidade de fazer justiça pelas próprias mãos, nós temos que exigir do Estado a aplicação da lei ao caso concreto para a solução da demanda penal. Então daí a importância do nosso tema, não é? Porque nós temos várias espécies de ação penal, nós temos vários princípios que envolvem a ação penal e dentro das espécies nós veremos a ação penal pública, a ação penal privada, a ação penal pública condicionada, a ação penal pública incondicionada, a ação penal privada exclusiva, privada subsidiária. Então daí porque nós vamos trabalhar todos esses temas hoje na nossa aula. Quando nós falamos num conceito, não há só o conceito da professora Ada. Você sabe que a nossa doutrina processual penal hoje brasileira, ela tem uma profusão de autores, todos muito bons, não é? E nós temos também o conceito do professor Ovídio Batista. Vamos pôr na nossa tela? Segundo o professor Ovídio Batista, a ação é aquilo que fazemos para obter o justo e adequado provimento jurisdicional dentro de um prazo razoável. Então, é aquilo que fazemos para obter um justo e adequado provimento jurisdicional dentro de um prazo razoável, não é? Então, nessa finalização do professor Ovídio Batista, dentro de um prazo razoável, é justamente, pessoal, por conta daquela duração razoável do processo que se encontra esculpida na nossa Constituição Federal também, né, como um princípio da duração razoável do processo. Então, por meio da ação, nós vamos obter aquilo que é justo, ou seja, dentro do que a lei assim o determina, e adequado. Então, um justo e adequado provimento jurisdicional, justamente dentro daquele prazo razoável. E temos o conceito também de Renato Montanz, também grande processualista. Estão na nossa tela aí, por favor. A ação é um poder jurídico de demandar na expectativa de obter o provimento jurisdicional. Então é o poder jurídico de demandar na expectativa de obter o provimento jurisdicional. Por que um poder jurídico de demandar? Justamente porque ele é um direito subjetivo. Então vocês reparem que todos esses conceitos, mais ou menos, eles reproduzem aquele conceito inicial da professora Ada como um direito público subjetivo, não é? De exigir, de pedir ao Estado juiz
que aplique a lei ao caso concreto. Então, aqui para Renato Montanz, a ação é um poder jurídico de demandar na expectativa de obter um provimento jurisdicional. Então, nós vamos entrar com a demanda para a obtenção de um provimento jurisdicional. Então, no caso de uma ação penal pública, o Estado vai demandar na medida em que o Estado deseja obter, o Estado acusação, o Estado Ministério Público, porque se a ação é pública, o titular é o Ministério Público, vai demandar no sentido de obter um provimento jurisdicional. Na verdade, pessoal, como vocês bem sabem, o provimento jurisdicional ele vem. Agora, se ele nos vem favorável ou desfavorável, aí vai depender, portanto, da qualidade deste provimento, se ele vem por meio de uma decisão que encerra o processo, ou se ele vem por meio de uma sentença condenatória, ou se ele vem por meio de uma sentença absolutória. E aí, dentro dos procedimentos, que é assunto para uma próxima oportunidade, aí nós vamos então explorar todo esse aspecto do provimento jurisdicional. Mas ao se deflagrar a ação, ao iniciar o direito de ação, nós esperamos um provimento jurisdicional, que nós, como partes, não é? Esse provimento nos será favorável ou não. Não é? Então, o Ministério Público, o particular, dependendo do tipo de ação penal, espera um provimento jurisdicional e o acusado, o réu, por sua vez, também está no aguardo de um provimento jurisdicional, só que ele não deflagra a ação penal. Ele, na verdade, ele vai ser um dos partícipes daquela relação processual na qualidade de réu. Então, nós temos o Estado julgador, nós temos o Estado acusação na ação penal pública, nós temos o particular também, eventualmente, na ação penal privada, e nós temos, do outro lado, o réu e o seu defensor, aí como esses participantes da relação processual. Mas nós trouxemos ainda um outro conceito que vai para a nossa tela. Jacinto Miranda Coutinho, grande processualista também. O conceito tradicional de lide, diz o professor Jacinto, não tem aderência ao processo penal, já que a acusação e a defesa almejam o mesmo interesse, qual seja a justa e adequada prestação jurisdicional, sem dúvida nenhuma. Então, o professor Jacinto, já com uma visão um pouco mais do futuro, uma visão mais futurística, uma visão mais ideal, ele diz que esse conceito tradicional de lide, não é, de pretensão resistida, ele já não tem mais aderência ao processo penal. Ele diz porque, afinal de contas, tanto a acusação quanto a defesa almejam a mesma coisa, ou seja, uma justa e adequada prestação jurisdicional, tá certo? Na medida em que a acusação demanda para obter uma justa e adequada prestação jurisdicional e a defesa, por sua vez, se opõe a essa demanda, a defesa, por sua vez, não é? Faz todo aí o seu papel de oposição a essa pretensão estatal de punição e também almeja uma justa e adequada prestação jurisdicional. Então, na verdade, todo aquele conceito da professora A, daquele conceito mais tradicional, ele tem perfeita aplicação, não obstante os demais conceitos que hoje em dia nós vemos na nossa doutrina pátria. Então, basicamente, pessoal, a ação penal é um direito público, é um direito público subjetivo. É um direito público subjetivo de quê? De exigir, de pedir, de pleitear ao Estado juiz, que aplique a lei ao caso concreto, ou seja, que ele solucione aquela lide penal, porque na verdade nós temos uma lide penal, nós temos uma pretensão resistida, não obstante a posição do professor Jacinto Miranda Coutinho, que entende que não haveria aquela lide nos moldes tradicionais, não é? Ele entende que tanto a acusação quanto a defesa postulam a mesma coisa, que seria um justo e adequado provimento jurisdicional, uma justa e adequada prestação jurisdicional. Nós sempre temos a oportunidade de dizer o seguinte, bom seria se assim fosse, não é? Na verdade, nós vemos que no nosso dia a dia não é assim. Na verdade, o Estado juiz julga a partir de uma acusação do Ministério Público ou a partir de uma acusação do particular numa ação penal privada, o réu se defende e o juiz
julga. Então, nós temos aqui este triângulo, onde nós temos o juiz de um lado, nós temos a acusação de outro e a defesa de outro, todos no mesmo patamar, tá bom? Todos no mesmo plano, cada um com a sua atribuição. Portanto, nós percebemos o quê? Então, vamos para a nossa tela, que o objeto do processo penal é a pretensão acusatória deduzida na inicial e pautada na análise da demanda penal. Então, o objeto do processo penal é a pretensão acusatória. Sim, por quê? Porque o processo penal é acusação. O processo penal busca o quê? A aplicação da lei ao caso concreto, não é? E dentro, obviamente, do processo penal, nós temos também um caráter de irmandade aí com o direito penal, porque o direito penal que é o âmago aí do processo penal. O processo penal é o veículo pelo qual nós vamos fazer a lei ser aplicada ao caso concreto. Daí porque nós falamos então que a pretensão acusatória é deduzida na inicial. Essa inicial é a denúncia na ação penal pública ou é a queixa ou queixa-crime na ação penal privada. E ela é pautada na análise da demanda penal. Perfeito. Então, o objeto do processo penal é esse. Pretensão acusatória deduzida na inicial e pautada em uma análise da demanda penal. Bom, aí nós chegamos nas duas espécies de ação penal, que é, digamos assim, o ponto central da nossa aula. Vamos colocar na tela, nós temos uma classificação básica, pessoal, e o parâmetro adotado leva em consideração a titularidade para o exercício da demanda, inaugurando-se aí a seguinte dicotomia, a seguinte divisão. Nós temos uma ação penal de iniciativa pública e nós temos uma ação penal de iniciativa privada, tá? Então nós temos uma ação penal aqui de iniciativa pública e uma ação penal de iniciativa privada. Por que que nós temos ação penal pública e ação penal privada? Fica fácil e você sabe bem disso. Tudo depende dos interesses envolvidos. Efetivamente, como nós colocamos na tela, há uma diferença de titularidade do exercício da demanda. De fato, na ação penal pública, quem que é o titular? É o Ministério Público, é o Estado acusador, é o promotor de justiça ou o procurador da República no âmbito federal, o promotor de justiça ou o procurador de justiça no âmbito estadual e o procurador da República no âmbito federal. A ação penal é pública justamente por isso. E a ação penal privada é o particular. Então, o particular, ele toma para si, não é, a iniciativa da ação penal. Agora, nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque na ação pública, obviamente, há um interesse público envolvido nesta punição. E na ação penal privada, o interesse é do particular. Agora, se você sempre tem que se lembrar isso para efeito de prova, para efeito de concurso, na ação penal privada continua havendo um interesse público. Tá? Nós não podemos retirar da ação penal privada o interesse público, só que nós temos que ter um interesse privado se sobrepondo. Então o Estado tem um interesse, sem dúvida nenhuma, porque a partir do momento em que o crime é praticado, surge para o Estado uma pretensão punitiva, uma pretensão de punir. Praticado o delito, surge para o Estado a pretensão de punir, a pretensão punitiva, e nessa medida, às vezes o interesse público ele se sobrepõe, tá? Ele é, digamos assim, mais importante, ele é mais, digamos assim, para a sociedade mais relevante do que o interesse do particular. Por isso que nós temos crimes de ação penal pública e crimes de ação penal privada. Só que nós temos muito mais crimes de ação penal pública do que crimes de ação penal privada, que, aliás, não é, os crimes de ação penal privada vêm diminuindo ano a ano no nosso direito penal, no nosso processo penal. Então, quando nós falamos em ação penal de iniciativa pública, nós estamos falando do interesse público sobreleva. O interesse particular é secundário. Veja o caso de um homicídio, por exemplo. No caso de um homicídio,
não há possibilidade da vítima consentir, ainda que a vítima consinta em que o seu bem jurídico vida seja atingido, seja num homicídio consumado, que ela deixe lá por escrito, não é? E seja num homicídio tentado, onde ela venha muitas vezes no júri ou venha perante o juiz e diga, olha, eu não quero que processe o criminoso. Isso não tem valor nenhum para nós, na medida em que há um interesse do Estado na deflagração desta ação penal, na persecução penal. Já na ação penal de iniciativa privada, há um interesse do Estado? Claro, porque houve uma violação da norma. Só que os interesses envolvidos são muito mais de caráter particular do que propriamente de caráter público. E isso também, pessoal, muda conforme o tempo, viu? Isso muda muito claramente. Vejam nos crimes, né, antigos crimes contra os costumes, atualmente crimes contra a dignidade sexual. Os crimes contra a liberdade sexual, por exemplo, na sua maioria eram de ação penal privada. Depois, recentemente, nós tivemos uma mudança na lei, no Código Penal, tornou esses crimes de ação penal pública condicionada. E mais recentemente ainda, de ação penal pública incondicionada. Então vocês vejam que a pretensão da vítima, ela foi ficando sempre num segundo plano. E a pretensão do Estado se sobrepondo, a pretensão do Estado aí tendo, digamos assim, uma prevalência sobre o interesse do particular. Repito, na ação penal privada há um interesse do particular que sobreleva. Há um interesse do particular que sobreleva, principalmente porque os bens jurídicos envolvidos geralmente não têm tanto interesse para o Estado. Peguem um dos poucos crimes contra um dos poucos crimes de iniciativa privada, que é de ação penal privada, que ainda sobraram no Código Penal. Os crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria, na sua grande maioria, são de ação penal privada. Aliás, essa é a regra lá do artigo 145 do Código Penal. Por quê? Porque a honra é nossa. O Estado não tem nada a ver com a nossa honra. Não é? Agora, em algumas hipóteses, aí a ação penal é pública, mesmo nos crimes contra a honra. A ação penal é pública condicionada, não é? E aí nós temos, então, que analisar isso à luz do direito penal. Mas sempre você tem que ter em mente, são os interesses envolvidos nesta ação. Ou seja, se o interesse envolvido é eminentemente público, a ação penal é pública, senão o interesse é privado. Tá bom? Vamos para a posição de Hélio Tornag? Vamos para a nossa tela? Segundo Hélio Bassos Tornag, toda ação penal é pública, por força dos interesses versados em juízo. O que pode oscilar é a legitimidade para a propositura da demanda, ou seja, a iniciativa. Então não tem, vejam, o professor Hélio Tornag está aí coberto de razão. Na verdade, como eu acabei de falar, toda ação tem um caráter público. Toda ação é pública, todo bem jurídico ofendido há um caráter público. O Estado sempre é uma vítima do crime. O Estado sempre é aquela vítima geral do crime. Nós temos a vítima particular. Quando nós estudamos no direito penal, né, nós falamos sujeito passivo comum, genérico, é sempre o Estado. E o sujeito passivo do crime específico, aquele do caso concreto, obviamente que é a vítima. Ou, às vezes, nos crimes vagos, uma entidade sem personalidade jurídica, pode ser o Estado, pode ser a coletividade, não é? Então, na verdade, o que nós temos? A legitimidade para a propositura da demanda, ou seja, a sua iniciativa, ela pode oscilar. Por quê? Porque vai depender muito do interesse envolvido. Muitas vezes uma ação é pública, ela se torna privada, ou vice-versa, ela é uma ação penal privada e ela se torna pública. Vai depender aí daquele momento social, vai depender dos interesses envolvidos naquela oportunidade. Perfeito? Então, vamos para a nossa tela. Ação penal de iniciativa pública, pessoal, é aquela, veja lá o conceito, é aquela titularizada privativamente pelo Ministério Público, com base no artigo 129, inciso 1º, da Constituição Federal. É o pilar do sistema acusatório. E com base no 257, inciso 1º, do CPP, que fala da função do Ministério Público, né, que é de propor a ação penal. Agora, a ação penal pública, ela tem lastro constitucional. Ela está lá no artigo 129, inciso 1º, que fala, compete privativamente ao Ministério Público propor a ação penal pública. A ação penal pública é
privativa, ela é exclusiva do Ministério Público. Então, a Constituição Federal, no seu artigo 129, inciso 1º, ela fala expressamente ali, ao Ministério Público compete propor a ação penal pública. Portanto, a ação penal pública é privativa, exclusiva do Ministério Público. E aí vem o artigo 24 do CPP, do nosso Código de Processo Penal, que nos diz, nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. O que isso quer dizer? Então, aí você precisa pegar esse artigo 24 e dar uma boa batida nele. Ele diz o seguinte, os crimes de ação pública são promovidos pelo Ministério Público, seja ação penal pública, condicionada ou incondicionada. Sempre, tanto a ação penal pública condicionada quanto a incondicionada são promovidas pelo Ministério Público. Privativamente, artigo 129, inciso 1º. O que acontece, o artigo 24 fala, é que a lei poderá exigir, eventualmente, na ação penal pública, ela poderá exigir o quê? Uma requisição do ministro da Justiça, e aí nós temos as ações penais públicas condicionadas à requisição do ministro da Justiça, ou uma representação do ofendido, ou de quem tiver, eventualmente, qualidade para representá-lo. Que aí sim é o que nós conhecemos como ação penal pública condicionada à representação. Então nós temos a ação penal pública como regra, não é? E aí nós temos a ação penal pública condicionada e a incondicionada. Incondicionada é aquela que não necessita de qualquer providência por parte da vítima, a não ser, eventualmente, levar a notícia do crime até a autoridade policial ou ao Ministério Público. Na medida em que o Ministério Público ou a autoridade policial já fiquem sabendo, independentemente da notícia crimes, já fiquem sabendo a ocorrência do crime, a ação sendo pública já pode iniciar as providências de caráter persecutório. Então, a ação penal regra pública, mas a lei pode exigir uma requisição do ministro da Justiça, por vezes, temos raríssimos casos, um caso no Código Penal, né? E nós temos, eventualmente, também a ação penal pública demandando uma representação, que aí vem a ser uma condição de procedibilidade, não é? A representação aí funciona como uma condição para o exercício da ação penal pelo Ministério Público, tá certo? Então aí nós temos o artigo 24 dando o nosso tom. E aí a Constituição, que eu trouxe o artigo 129, então, para a gente fechar essa nossa aula, são funções institucionais do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Então, sintetizando, pessoal, vejam, sintetizando tudo o que nós vimos na aula de hoje. A ação é um direito público subjetivo de exigir do Estado juiz, de exigir do Estado o provimento jurisdicional. Então, direito público subjetivo de exigir, de pleitear do Poder Judiciário a aplicação da lei ao caso concreto. Nós temos vários conceitos de ação na nossa doutrina, todos eles desembocando mais ou menos nesse primeiro conceito que nós trabalhamos. E aí nós temos uma divisão entre a ação penal pública e a ação penal privada. Divisão essa baseada nos interesses envolvidos e também na legitimidade. Na ação penal pública, os interesses são de natureza pública, o titular é o Ministério Público. E na ação penal privada, há um interesse estatal também, há um interesse público, mas o interesse particular, ele sobreleva. E aí nós temos, então, a iniciativa do particular. Então, a regra, a ação penal pública, mas, porventura, a lei pode exigir uma representação ou uma requisição do ministro da Justiça. É isso. Vamos ficando por aqui. Agradeço a atenção. Nos vemos em outra oportunidade.